Cara, e me conta um negócio. Esse modelo é muito interessante, tudo que a gente já falou e tal, mas eu tô com uma dúvida ainda que eu ainda não consegui identificar exatamente como que vai ser. Como que vocês ganham dinheiro? Como que vocês monetizam? O X da questão. É o X da questão, é o segredo. Assim, esse é um universo muito interessante que as possibilidades são literalmente infinitas, né? Então, o que a gente fez antes de pensar em monetização? Quais são as premissas para a Vanq? Então, a primeira coisa que é muito importante para a gente é a experiência do usuário, a segurança e a confiabilidade. Então, eu dou exemplos aqui que a Vanq nunca vai vender dados de usuários, mesmo porque a gente vai ser a primeira empresa do mercado financeiro 100% anonimizada. Então, a gente não pretende ganhar dinheiro expondo os dados do usuário, vendendo esses dados para outras instituições. O primeiro ponto de entender são as premissas da Vanq, né? Isso é uma prática comum no mercado financeiro? A contrária, a de não proteger os dados do usuário. Sim, tipo é muito comum. Compartilhar os dados. Muito comum mesmo. O nosso sistema de 100%, de anonimação 100% surgiu de uma dor de um outro fundador e sócio nosso, que é o Renato Ribeiro. O Renato, ele é advogado, ele lidera hoje a nossa frente jurídica e a ideia de anonimizar a base nasceu de uma ligação que ele recebeu de um amigo de infância que ele não via há muitos anos, tentando oferecer serviços de investimentos, só que tendo acesso a dados sensíveis dele ali. O timing foi muito estranho, porque eu acho que ele fez um investimento alto, foi alguma coisa assim, ele aportou o dinheiro e tipo assim, cara, imediatamente esse amigo dele meio que apareceu pra ele. Amigo de infância que ele não via há muito tempo. Aí o Renato olhou para aquilo e falei, não. Aí depois a gente compartilhando com os players do mercado, hoje a Vanq é muito conectada com players de influência, tanto no mercado financeiro quanto na frente executiva, e pessoas que já construíram operações financeiras falaram, não, isso daí não é nem a ponta do iceberg. Hoje, os dados do usuário, de fato, não têm uma segurança quanto ao compartilhamento e o acesso da base, né? Mesmo com a LGPD entrando agora. Mesmo com a LGPD. E é interessante a gente entender também que mais de 70% das fraudes elas acontecem por engenharia social. Então, ou é um funcionário que vaza dado, ou na hora de você pagar ali no posto, alguém tira foto dos seus cartões. Então, por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque antes da gente estruturar como a gente queria ganhar dinheiro, a gente estruturou nossos valores. Quais são os valores da Vanq que a gente não está disposto por dinheiro quebrar e nem por outras circunstâncias, né? Então, a segurança, a venda de dados, isso não é fonte de receita para a Vanq. Onde a Vanq faz dinheiro de fato? Nosso modelo vai ser um modelo freemium, onde a gente vai ter um plano gratuito e os planos de maior valor agregado, onde o usuário vai pagar uma assinatura para usufruir dos benefícios completos, tá? Então, a primeira fonte de receita aí da nossa operação é essa. E à medida que a gente for desenvolvendo o nosso modelo, a gente vai começar a entender onde que a gente faz, de fato, o dinheiro, né? Então, hoje a gente nasce como uma empresa freemium, mas ao longo do tempo a gente vai estruturar novas avenidas de receita. Hoje a Vanq tem muito uma postura de construir negócios lucrativos e saudáveis. Então, justamente para garantir a segurança do usuário, né? Então, eu não ganho dados, eu não ganho dinheiro com seus dados, né? Mas para manter a empresa eu preciso de recurso. Então, a nossa ideia é, à medida que a gente for desenvolvendo, a gente vai trazer novas fontes de receita, novas avenidas, mas sempre respeitar nossas premissas. E esse freemium vai ser tipo uma mensalidade que paga para ter um cartão, sei lá, Black? Exatamente. Já sabe quais vão ser essas funcionalidades que vão ter no início? Ainda estamos mapeando aí. O nosso processo ele acontece muito de forma interativa com o usuário. Então, a gente ainda está apresentando essa pauta de pricing versus features, né? De preço versus funcionalidade. Então, ainda não está claro para a gente. A gente vai iniciar os nossos testes betas, justamente para entender ali como que vai operar a nossa infraestrutura, quais vão ser ali os comportamentos da base para estruturar melhor esses planos. A verdade, a gente tem várias hipóteses, né? Mas a gente só vai conseguir averiguar elas a partir do momento que nós tivermos usuários de fato usando. E como eu faço para ser um dos primeiros usuários da Vanq?
Hoje o nosso processo está acontecendo por envolvimento com o usuário. Quanto mais o usuário envolve no processo, mais ele avança na lista de espera. Então, como que vai ser o nosso processo de liberação de convites, né? Primeiro, a gente vai priorizar as pessoas que conversaram comigo lá atrás. Eu vou até contar para vocês a história de como a gente construiu na prática mesmo no dia a dia a Vank, que está muito relacionado ao usuário, mas a gente vai beneficiar os usuários que, em primeiro lugar, gastaram um tempo deles conversando com a gente, dando a opinião deles. Então, todo mundo que conversou comigo lá atrás, começa ali na primeira Conta essa história pra gente. Bom, bem lembrado, né? Então, Daniel, beleza. 2019, você decidiu iniciar esse projeto. Como que você iniciou, né? A gente fez um caminho reverso. Em vez de construir empresa, de trazer os parceiros e depois validar, a gente inverteu um pouco a ordem das coisas e eu subi. Meu primeiro dia eu construir uma página super simples online, tentando vender o cartão unificador. E quando o usuário clicava em comprar, eu falava que estava em desenvolvimento e pedia o e-mail dele para ser avisado. Aí, na época, a gente pensou, né? Vamos validar, ver se tem demanda para isso. Aí a gente subiu essa página super simples, investimos pouca coisa, mixaria na época, acho que não chegou nem a R$200 em anúncio no Instagram. Em menos de um mês, subiram 400 pessoas querendo produto. Eu olhei para aqui e falei, opa, tem uma demanda aqui extremamente reprimida, com o custo do lead lá embaixo, não era nem 50 centavos. E o lead no mercado financeiro hoje é no mínimo uns R$10. Né? Eu falei, opa, tem uma demanda reprimida aqui, deixa eu entender essa base. Aí eu mandei um e-mail para essa base, convidando para uma conversa comigo. Me apresentei como diretor executivo e fundador da Vank e convidei essa base para uma conversa comigo. E comecei a relacionar com eles. Ia colhendo feedback, ia buscando entender não o que eles queriam do produto, isso o Marcos fala muito. Hoje é mais importante para a gente entender quais são as dificuldades que essas pessoas estão tendo na sua vida financeira, o que elas estão tentando fazer que elas não estão conseguindo, o que está gerando atrito na vida delas, do que, de fato, o que elas querem do produto. Porque às vezes elas nem sabem o que elas querem, né? É o que o Forte fala, né? Se ele tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam, elas diriam para ele que elas queriam um cavalo mais rápido. Né? Então, às vezes, você tem que ser agnóstico à solução. O que é isso? Desapegar um pouco. Você não tem que perguntar para o cara, tipo, entender para ele o que você gostaria. Porque, ele, querendo ou não, como ele é um especialista, ele vai ficar limitado ao que ele acredita que ele conhece. Mas, às vezes, você consegue induzir a pessoa a responder aquilo que você quer, né? Se você fizer as perguntas corretas para ela. Mas aí entra o que a gente não quer. Aí a gente tem uma metodologia muito bem construída. Eu vou falar um pouco mais do time da Vank. Mas a gente tem um board robusto de data science, de análise de dados, que estruturou como perguntar sem influenciar. Então, não é uma simples pesquisa, né? O que você quer do cartão? Tem todo o processo ali de estruturação até de como fazer as perguntas, né? Então, já a título de exemplo, a Vank roda no mínimo 3 tipos de pesquisas com essa base. Eu tenho desde pesquisas quantitativas e qualitativas, quanto pesquisas de conjoint analysis, por exemplo, que mapeia feature versus pricing, né? Então, a gente sempre... Traduz para o pessoal, então. O que é filter versus pricing? Traduz aí. É funcionalidade versus preço. Uma conjoint analysis... Análise conjunta. É análise conjunta, em português. Ela apresenta uma série de perguntas sobre a preferência do usuário num grupo de funcionalidades por um preço X. Então, a gente dá várias alternativas para o usuário. Seu produto vai ter isso, isso, isso ao preço disso. Isso, isso, isso ao preço disso. Qual você quer? Ele escolhe uma série de telas perguntando variações diferentes. E no volume de dados, a gente começa a entender a tendência das escolhas do usuário. Ele escolhe a feature tal tem mais escolha, a funcionalidade tal tem mais escolha ao preço tal. E essa massa de dados permite a gente analisar o que é mais importante de funcionalidade e quanto essa base está disposta a pagar. E por que é interessante a gente falar isso? Porque a Vank ela tem uma postura muito centrada a dados e desde o dia primeiro da nossa operação que eu estava contando a história, né? Então, meu primeiro dia foi, deixa eu entender se tem demanda. Em seguida, deixa eu entender essa demanda. E a ideia era rodar essas pesquisas por 6 meses e parar, mas o resultado foi tão fantástico para a gente, para o nosso desenvolvimento,
que hoje é cultura da Avanc, a frente executiva, os diretores executivos, estarem envolvidos diretamente com o usuário, conversando com eles semanalmente. A gente tem pesquisa lá segunda, quarta e sexta, religiosamente, até hoje. Resultado disso, hoje a gente está com uma base de mais de 70 mil pessoas em lista de espera. Por mais que a gente não investe em marketing agressivo, a gente tem uma base expressiva e o mais legal dessa base não é a quantidade, mas é o engajamento. A gente já bateu mais de 18 mil respostas em nossas pesquisas, né? Então, a Avanc, ela nasceu desse relacionamento com o usuário, tudo que a gente construiu foi baseado no que as pessoas relataram. E isso é hoje, é no passado, é hoje, sempre vai ser importante para a gente estar em contato direto com essa base.